Essa atividade vai ter 12 pontos. Vão valer 12 pontos? Não, né? Boa noite. Os 2 pontos vai depender da participação de vocês, né? Ou seja, 2 pontos quase de graça, né? Então, quem participou, mesmo no chat, mesmo sem ser falando no microfone, etc., vai ter os 2 pontos, né? Então, o 8 pontos da avaliação e mais 2 pontos da participação no decorrer do semestre. Tá certo? Você vai valer, né? Quanto mais se Professor, participaram ou não. Diga, Bruno. no caso, você vai lançar outra atividade amanhã, né? Vamos lançar amanhã. Era para Ok. lançar hoje, mas estava na correria também. Aí amanhã eu lanço. Viu, gente? Então, eu instiguei a participação de vocês, então vocês só vão ter hoje e amanhã para tentar participar da aula para ganhar, se não 2 pontos, o máximo possível. Renata, você participa, né? Não tem problema não. Eu falei, quem entra no mundo sai calado mesmo. No campo de Auschwitz, né? Professor, Oi, João. Diga. a prova é amanhã, hein? Não, vou lançar amanhã, vocês vão ter um tempo, né? Para fazer. Doideira, viu? Viu? Final de semestre é correria, né, para vocês? É, viu, professor? Mas eu vou tentar fazer uma avaliação mais um que não. Vai dar certo. Difícil. Vai dar certo, né? Viu, Maíra? Você, por favor, vou falar com você depois, contigo depois, pra gente conversar. Obrigado pela dica, meu Milk. Eu vou ver se eu acho esse documentário. Mas vamos lá, né? Vamos debater alguma coisa. Na aula passada nós falamos alguma coisa. Nós tivemos a aula da semana passada e no final da aula da semana passada, o que foi que ficou acordado? A gente ia falar um pouco sobre as questões ambientais, né? Sobre o meio ambiente, né? Que é um tema bastante importante, bastante discutido, né? Que causa muita polêmica, né? Sobre esse tema, sobre os acordos multilaterais, né? Vai ter em Paris agora, já teve a última em Paris, eu não me lembro, não me recordo muito bem, né? Que na época de Trump, quando Trump era presidente, ele disse que não ia ser signatário, aí Bolsonaro foi seguindo, né? Mas que o Brasil não ia ser signatário, etc. Valerei parará, né? Então, tá tudo relacionado a isso, né? A questão da gestão ambiental, da questão de gestão ambiental, não, a questão do meio ambiente, da sociologia ambiental, dessa relação entre homem e natureza, né? A natureza que existe fora do homem, né? Porque nós também somos natureza, nós não vamos esquecer disso, né? Nós somos natureza também, né? Uma natureza com suas peculiaridades, mas também nós somos elementos da própria natureza, né? Formado por água, por partícula, por carbono, aquela coisa toda, mas temos uma certa diferença, né? Então, a questão ambiental ela surge enquanto um processo de estudo da sociologia, né? A sociologia ambiental, propriamente dita, enquanto uma escola bem específica, ela vai surgir basicamente no século XX, acho que na segunda metade do século XX, né? Quando se discute fortemente essas questões essa crítica, quando surgiu a crítica à questão do desenvolvimento econômico e tal, né? Não que as questões ambientais não fossem discutidas, analisadas desde os clássicos da sociologia, mas enquanto uma disciplina específica da sociologia, ela é uma disciplina mais recente, né? Mas essa discussão, como eu acabei de falar, ela já era objeto de estudo de
Weber, de Marx e de Durkheim, né? Principalmente de Marx. Por quê? Antigamente, a questão da relação entre homem e meio ambiente, você tinha uma relação de, vamos dizer assim, de uma importância, de uma, vamos dizer assim, de uma onipotência, de uma força de que a natureza exercia sobre a humanidade, que vai se inverter com o capitalismo. O que é que isso significa? A gente não vamos voltar nem muito no começo do desenvolvimento do Homo sapiens, né? Mas imaginemos, por exemplo, na Idade Média, etc., determinados fenômenos naturais, como determinados fenômenos naturais tinha como consequência sociais algo desastres humanitários, né? Fome, mortes, etc. Por qual motivo? Né? Porque a própria humanidade não tinha meios de, vamos dizer assim, de controle da natureza que nós temos hoje em dia. Imagine hoje você tem uma das áreas, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, uma das áreas bastante desenvolvidas com relação à agricultura, que utiliza de uma alta tecnologia, está lá em Israel, né? Israel tem que eram os kibbutz, né? Se eu não me engano, né? Que as fazendas que existiam lá em Israel. Eles têm uma alta produtividade, mas você se pergunta, Israel está no meio do deserto, né? Israel tem um clima, uma geografia muito hostil para ter uma agricultura minimamente desenvolvida e rentável e produtiva, mas tem. Porém, tem. Outros espaços também. Essa mesma realidade era muito mais difícil, por exemplo, na Idade Média ou na Idade Antiga, etc., de se desenvolver algum tipo de agricultura num ambiente hostil como o deserto é. Tá certo? Então, algum problema de seca, algum problema de chuvas fortes, algum problema de frio mais intenso, de calores mais intensos, significava crises severas para determinadas civilizações. Não que esses fenômenos naturais, por exemplo, enchentes, frio, extremo, etc., não tenham impactos na nossa vida cotidiana hoje em dia, mas os impactos são muito menores. Naquele período histórico, você tinha, por exemplo, dizem que foi em decorrência de mudanças, acho que mudanças climáticas, que a civilização mesopotâmica desapareceu. Então, em crise, etc., que desapareceu. Hoje em dia, há uma relativização disso por causa do próprio desenvolvimento técnico da humanidade. O que é o desenvolvimento técnico da humanidade? É que você tem a possibilidade de construção, de desenvolvimento de um saneamento básico que minimiza esses momentos de muita chuva. Através do desenvolvimento, você possibilita outras fontes de, por exemplo, de energia. A questão da água, você tem a possibilidade de você ter acesso a lençóis freáticos, que só foi possível o conhecimento através da utilização da alta tecnologia, etc. Então, provavelmente outras civilizações não teriam conhecimento, tal. Você tem todas essas mudanças. Então, você tem uma lógica da relação homem-natureza que vai mudar e variar muito ao longo do tempo por causa do próprio desenvolvimento da tecnologia humana, obviamente. Então, naquele momento histórico, você tinha essas questões ambientais, tinha um peso maior, tinha uma importância maior, tinha um impacto maior para os seres humanos do que hoje em dia. Né? Novamente, estou falando, não é que não tenha esse impacto, porque esse impacto é minimizado pelo próprio desenvolvimento da sociedade e das forças produtivas.
Então você tem essa quase uma ruptura, uma mudança muito grande. O capitalismo engendrou uma mudança muito grande, como nós temos discutido ao longo do semestre, em todas as esferas, né? E as mudanças no meio ambiente não estariam de fora dessas mudanças empreendidas por esse novo modo de produção. Tá certo? Então, se poderíamos falar lá no século V, VI, ou até antes de Cristo, existiam espaços geográficos, vamos dizer assim, virgens, sem nenhum tipo de influência da atividade humana, hoje em dia, nós não temos mais nenhum espaço do planeta Terra que não tenha, pelo menos direta ou indiretamente, a influência da ação humana, né? Oceanos, montanhas, as terras cultiváveis, desertos, a própria atmosfera com esse efeito de estufa, tudo tem influência da atividade humana, né? Que vai tornar cada vez mais aguda desde o apogeu da Revolução Industrial. Então você tem esse momento, você tem esse processo, né? A humanidade, em sua relação com o meio ambiente, ela vai mudar, ela vai ter um controle maior, ela vai ter um maior controle. As intempéries climáticas, por exemplo, não vão ter mais uma influência tão forte para os diversos tipos de sociedade. Pela própria natureza intrínseca, como nós falamos, do sistema capitalista de ser um sistema econômico global, a própria influência da humanidade vai ser uma influência global. Todo o planeta Terra, que está até fora do planeta Terra, em determinadas dimensões, tem influência da Terra, os lixos das estações espaciais, né? Por exemplo. Mas há um outro fenômeno relacionado com isso, né? Qual outro fenômeno relacionado com isso? Os impactos do meio ambiente e as mudanças do meio ambiente que anteriormente demoravam milhares de anos, milhões de anos, quiçá bilhões de anos para ocorrerem, hoje em dia ocorrem com uma velocidade muito maior. Diga, Claudilene. Claudilene, levantou a mão para falar? Ou deve ter levantado sem querer? Boa tarde, boa noite, Arlan. Gente, participe, né? Lembra do negócio, né? Da participação como... Ô, professor, vamos dizer assim, como o senhor está falando aí também, eu me lembrei agora também aquele vídeo também da história das coisas. Lembro, que realmente é uma crítica que segue realmente tudo isso aí que o senhor está falando, né? Tem a questão de lugares que antes, vamos dizer, como o senhor usou o termo aí, lugares até virgens, sem a influência do homem e tal. Logo depois, quando você tem a influência do homem sobre tal, ambos nunca mais foram os mesmos, né? E tem todo aquele processo também que vai levar, como lá na crítica do vídeo da história das coisas, o pessoal viu, né? A gente viu também todos os daqui da sala viram também, lá na aula da professora de economia, lá no início da disciplina, aí tem essa crítica totalmente, né? Dessa questão do lugar antes não tocado pelo homem, logo depois tocado pelo homem, vai se estabelecendo relações entre si e para si, vamos dizer também, de certa forma também. E vai levar um processo de mais na frente, né, quando se estabelece a questão de comércio e tal também, e aquela questão de cúmulo, né, das coisas também. E vai criando aquele processo vamos dizer assim, chega um momento de tanta acumulação de materiais, né, vamos dizer assim, que vai gerando um certo problema até ambiental, vamos dizer assim, acúmulo de coisas. A gente, por exemplo, a gente até falava lá também sobre, por exemplo, tantas coisas que a gente compra sem necessidade.
e que somos persuadidos a comprar pela questão da rotina de trabalho mesmo, vamos dizer, da gente. Tem uma outra crítica também, que é aquela coisa de tipo, você tá trabalhando, chega em casa, você querendo ou não, vai assistir, você é persuadido, querendo ou não, a sempre tá no meio de comércio e tá comprando até o que você não precisa e tá sempre nesse ciclo vicioso, né? É trabalho, comprar e fica nesse ciclo. Trabalha, comprar, depois morre. Falou, então, trabalha, comprar, aposentadoria, quando se aposenta, vive um pouquinho, depois morre. Né? Isso aqui é muito interessante, viu? É a sociedade de consumo, né? Consumismo, né? Trabalhando para consumir, mas é isso mesmo. Né? O trabalho torna-se um meio, né? Povo, muito obrigado por essa lembrança, viu, Gilberto? Eu já tinha assistido esse vídeo tem muito tempo, eu achei muito legal, eu tinha esquecido completamente, você me rememorou. Eu vou dar até uma olhada novamente nesse vídeo, mas fazia um tempinho que eu tinha assistido. Valeu, viu? Porque a gente falou sobre a questão de globalização, a gente vem falando, então, querendo ou não, é algo que está totalmente, intrinsecamente ligado, né? Muito legal aquele vídeo. Foi Tatiana que passou? Isso. Muito legal aquele vídeo, bem didático, né? Mais didático do que aquilo é possível, né? Aí, gente, participa, gente. Olha os 2 pontos, viu? Tem gente que já tem garantido 2 pontos, né? Independente, né? Mas tem uma galera aí que tem que falar um pouquinho, participar, viu? Participa, pelo amor de Deus, só hoje e amanhã. Então, o que significa o quê? Significa que muda completamente. Porque as mudanças, no que tange a questão das mudanças climáticas, elas não acontecem, não passaram a acontecer, pá, desenvolve o capitalismo é o grande catalisador daquelas mudanças, e a partir do momento... Não, existiram. Quem não conhece a história da ciência e suas várias análises sobre as diferentes mudanças climáticas, a era do gelo, né? Um período mais frio do planeta Terra, um período mais quente, e nesse mesmo processo, o processo de, vamos dizer assim, que o planeta Terra passou para esquentar, que foi possível o próprio desenvolvimento nosso, né? Quando ele era muito frio, teve que esquentar, etc., para a possibilidade do próprio desenvolvimento da vida. Por quê? Quando se fala no efeito estufa, etc., o que se está discutindo é que não é que é o capitalismo que cria aquele efeito estufa, não. O capitalismo, a lógica do capital, seu desenvolvimento, né, principalmente a utilização de matérias-primas como carvão, etc., faz com que o acúmulo de determinados gases faça com que haja uma retenção do calor de uma forma exacerbada. Mas aqueles gases, eles, em determinada quantidade, eles são importantíssimos para a própria vida na Terra, né? Porque eles retêm o calor. Né? Se não houvesse aqueles gases, o Sol, provavelmente o Sol, os raios solares voltariam para a própria atmosfera, né? Para o próprio espaço. Então, a temperatura na Terra seria muito menor, seria mais hostil à existência da vida. Então, aqueles gases, existem, são importantes, mas o que é que acontece? A gente vai adentrar agora, o que é que acontece, né? Lá na Revolução Industrial, né, não se desenvolve aquela indústria, no começo utilizavam principalmente o carvão, né? O carvão é uma fonte, libera esses gases, né? Que retém um calor na Terra. A questão que está sendo posta aqui é o desenvolvimento, é a ação humana que produz vamos dizer assim, uma aceleração dessas transformações e um processo de aceleração e talvez um processo de agudização, né? Se acelera e torna ele mais grave, que, em última instância, faz com que a própria vida humana
muito em perigo, né? Não é a vida em geral que está em perigo, é a própria vida, é a nossa vida, né? A nossa existência, né? O mundo vai continuar lá, né? Quente e frio vai ter algum tipo de vida, né? Só se tiver só se a Terra passar a ter algo, uma lógica muito extrema, né? Que impeça a existência da vida, mas se não for extremo, algum tipo de vida vai ter, não a nossa, né? Então, que perigo é a nossa vida, né? Então, quem chegar, quem viver depois da gente, né? Mas nós já estamos sentindo isso. Então, o que era basicamente por o próprio desenvolvimento tecnológico das forças produtivas, que não tinha interferência muito aguda nas mudanças climáticas, o capitalismo não. O capitalismo é um desenvolvimento tão grande, né, tão grande economicamente falando, que se você pegar toda a história da humanidade até os séculos XVI, XVII, vamos voltar até o século XVIII, XIX, período da Revolução Industrial, né? Do século XVIII até agora, o desenvolvimento das forças produtivas e econômicas é maior do que o desenvolvimento de toda a história da humanidade. Então, durante milhares e milhares de anos, a humanidade não produziu um desenvolvimento tecnológico que o capitalismo em 2, 3 séculos produziu. Então, foi uma mudança muito substancial, né? E uma mudança utilizando combustíveis fósseis, combustíveis que poluem o meio ambiente. E vai provocar a longo prazo transformações que vão prejudicar a própria existência humana, né? O aumento no nível médio das temperaturas na Terra, né? Que algumas pessoas erroneamente, né, tendem a interpretar de uma forma totalmente, vamos dizer assim, insana, né? O problema do aquecimento global é que o aquecimento global passa a ser mais, vamos dizer, acontecer de uma forma mais intensa, né, e recorrente, são fenômenos de extremos de temperatura, né? Quando se fala aqui, porque o nome aquecimento se vincula ao calor, né? Quando se fala, está aquecendo, né? A água está aquecendo, faz uma vinculação com o calor, mas não é isso, né? Aquecimento global não significa só aumento da temperatura. O aquecimento global provoca fenômenos climáticos extremos, né? Pode ser um aumento da temperatura, como pode ser a diminuição extrema da temperatura, pode ser uma chuva extrema, pode ser uma seca extrema. Essa é a mudança do aquecimento global. Não é um aumento da temperatura no globo como um todo. Esse aumento ele vai produzir fenômenos climáticos extremos, né? Então não é só calor que ele produz, ele vai produzir, por exemplo, frio extremo, né? Em regiões que não tinha, ou ele vai produzir chuvas extremas, secas extremas, etc. Então, essas transformações e todas essas discussões, não só do campo da sociologia, né? Mas a sociologia também estuda, mas da biologia e de outras ciências particulares, vão dizer que, pronto, essas transformações começam a se discutir a questão qual o papel da ação humana nessas transformações. Olha, as transformações anteriores demoravam um período, um espaçamento temporal gigantesco. A gente está presenciando mudanças no curto espaço de tempo. O que é que produz essas mudanças? O que é que vai produzir? A própria ação humana. Ele vai falar, não, a própria ação humana, com o desenvolvimento do capitalismo e tal, e as transformações do capitalismo das forças produtivas, ela produz desenvolvimento que tem reverberações no processo climático de todo o globo, principalmente no que se chama efeito estufa, aquecimento global, etc. Tá certo? Então, a centralidade da sociologia ambiental é justamente tentar entender essas transformações, essa relação do homem e natureza e as transformações do meio ambiente enquanto produtos da ação humana, não enquanto produto da própria natureza, né? Dessa interação, né, a produção de mudanças no próprio meio ambiente, para melhor ou para pior. Tá certo? Mas, sendo mais objetivo na nossa análise, as transformações
natureza, elas são uma realidade que sempre existirá enquanto existir humanidade. Vocês concordam? Nós sempre temos que ir lá buscar na natureza objetos para comer. Aí, como nós desenvolvendo mais adiante, né, nós nos desenvolvendo culturalmente, nós passamos a produzir outras coisas que não são para a satisfação de necessidades imediatas, como fome, sono, etc. Né? Nós passamos a produzir outra coisa, que é sempre a natureza que dá, etc. Então, esse intercâmbio sempre vai existir. Né? Essas transformações sempre vão existir. Por exemplo, a questão da alimentação, né? A gente vai ter que, como não há ainda um desenvolvimento universal do veganismo ou algo parecido, né? Nós vamos comer algum tipo de animal, entendeu? A gente vai ter que produzir alguns alimentos, vegetais, legumes, etc. Tá certo? A gente vai transformar a natureza. Isso é fato. Não vai existir vida sem esse intercâmbio entre homem e natureza e sem as mudanças que a natureza vai sofrer em decorrência das nossas ações. Esse é um ponto, né? A gente também não pode cair na dogmática de um discurso ecologista, né? Que vai falar, não, porque não se pode fazer isso, aquilo outro, por causa da ecologia, etc. A natureza também tem, né? Mas também nós somos parte da natureza, né? Então, a gente vai transformar, e essa transformação vai ter algum tipo de impacto para a própria natureza. Mais intenso ou menos intenso, né? Aí a gente discutiu, né? A gente está discutindo, a gente pegou já esse desenvolvimento todo. Gente, quem quer falar alguma coisa, fale. A gente já pegou esse desenvolvimento todo, chegamos aqui no século XX, XXI. Chegamos no século XX, né? Só que a gente está... Sobre o capitalismo, aquela coisa, né, Gerberto? Luana assistiu o filme lá? Conseguiu assistir? Filme de terror? Assisti não, professor. Eu tô falando a você, é um filme bom, assista. Baixa. Preguiça. Você tá perdendo, viu? É bom mesmo. Tá perdendo. Eu assisti. Mas eu não tenho, não, aplicativo que eu não sei baixar, não. Eu só tenho celular. Você só tem um celular. Eu baixei com. Já sei. Eu não vou ensinar aqui, não, porque vai ficar aqui, daqui a pouco nem vai querer me processar, né? Mas. Pelo celular também tô por fora. Você não tem computador, não? Se tiver. É lógico, não? Isso. Processa todo mundo, né? Olha aí, Depois umas eu vou falar, manobras aí. que aplicativo? Tá vendo? Cuidado com os BO. Diga aí, Laís. Cuidado com os BO. Você ouviu falar, Renata e Laís, vocês ouviram falar. Qual aplicativo é? Diga aí. Não quer, rapaz? Não ouvi falar qual você não falou, aplicativo. cadê? É Laís. Laís o quê? Não, eu falei Renata. que... O professor só tá me Tô confundindo confundindo. mesmo. Hein? Qual o nome do filme, O quê? professor? Qual o nome do filme? Candyman. Vou pesquisar depois e vou assistir. Renata, dá os nomes dos aplicativos que você ouviu falar. Lógico que pode, você ouviu falar, você não usa não, filha. É só uma questão mesmo de curiosidade. Não é, Renata? Você não usa cá pra nada. Não usa, ninguém usa aqui não, todo mundo paga o Netflix, Amazon Prime. Quem é doido, né? Não existe ninguém aqui, isso são as pessoas de... Somos cível. Com certeza, todo mundo paga. Todos os aplicativos de filme que tem, eu pago, com certeza. Também pago. Eu fiz até procurando o filme, quando eu fui fazer o cadastro, o filme não tinha. Estava dizendo que ia ter só nesse aplicativo, ou só nesse stream, não tinha. Ainda bem que tem um período, né, de teste. Aí eu peguei, você vê.
Mas assista, Luana, aí, ó, eu não vou dizer não. Era Paramount, não era Amazon, não. Era Paramount, mas eu fui fazer para um filme específico aí. Não tinha. Tá vendo? Não é à toa que Laís é a garota propaganda do real. Tava demorando. Renata, cadê, Renata? Parece remédio. O nome é esse, Arthur? Esse seu parece nome de remédio, né? No flex, no flex. É isso aí, gente. Professor, eu achei um aqui no aplicativo que eu tenho, mas é de 1992 Não, o filme. tem esse, Acho que não é mas esse, é não. um remake, né? Tem esses, foi uma trilogia, mas é o de 2000, bote aí, Candyman 2021. Eu conheço o Torrent, mas aí, Mica, você tem que ter Me dizem, né? Mas não tem, não. Só tem no aplicativo que eu tenho, só tem um de 92 mesmo. Me disseram, Mica, que o Torrent tem que ter o site que disponibiliza, né? O Torrent. Essa questão. Olha, até a aula, vamos fazer uma pressão. Aqui. Fazer uma pressão para a Renata falar o nome desses aplicativos. Arthur largou logo. Arthur, obrigado, viu, Arthur? O que a gente está fazendo, a gente vai fazer um curso sobre isso, né? Sobre tecnologia, né? Sobre internet. E Renata não quer nos ajudar indicando o negócio. Não sei por quê. Ninguém vai ver essa aula, não, Renata. Ninguém para no YouTube para ver esse negócio. Então, gente, pressione aí, Geberton, para a Renata falar qual aplicativo que ela usa. Senão a gente vai lá, Olha, Renata, a gente fala vai aí pra mandar gente. e-mail pro FBI falando que Renata. Fala em códigos para esse homem não ficar gravado na aula. Foi o link? Foi. Todo mundo. Bora, Renato. Diga aí, Renato. Tem que falar. Pressão. Aí, ó, Luana, o link do filme. Do filme não, né? Do site que fala sobre. Né? Então, gente, é isso, né? Saiu! Renata. Ninguém pronuncia para não comprometer lá, né? Ela ouviu falar. Ela não usa porque ela é assinante da Netflix e da Amazon Prime, né? A Amazon Prime, os filmes que ela assiste, né? Também pega frete grátis, aquela coisa toda da Amazon. Né? Do monopólio da Amazon. A sociologia ambiental surge nesse sentido, né? Para tentar explicar. Né? Mas ela tem alguns autores que eu vejo algum tipo de problemática, né? Tem um autor mais famoso que eu esqueci, o sobrenome é John alguma coisa, esqueci, mas tem um autor que está ligado também a essa sociologia ambiental, que ele é um alemão, não sei se ele está vivo, que é da sociologia contemporânea, que as pessoas gostam muito, que é Ulrich Beck. Luana. É mais ou menos. Tem isso. Mas tem uma discussão racial muito boa nesse filme. Eles retomaram essa discussão racial muito legal. E aí você toma um susto mesmo, você dá um medo bala. Que é o seguinte, que ele fala sobre uma sociedade de risco, né? Que a tese dele, a hipótese dele, é que vivemos numa sociedade de risco, que essa sociedade de risco é consequência do próprio desenvolvimento tecnológico da humanidade. Né? Então, você tem um desenvolvimento tecnológico da humanidade de um grau aceleradíssimo. Ele fala que não é uma questão só do capitalismo, né? Que você tem a experiência da União Soviética também, né? Por exemplo, todo mundo conhece, eu ouvi falar no acidente de Chernobyl, né?
Ele vai falar assim, olha, a humanidade passa por esse período de desenvolvimento técnico, tecnológico, e esse desenvolvimento técnico, tecnológico, ela produz a possibilidade de desastres ambientais. Os desastres ambientais, as crises climáticas, etc., etc., eles são uma constante agora na história da humanidade, justamente por causa dessa lógica da modernidade. São pensadores que são críticos daquilo que nós conhecemos em sociologia como modernidade, né? Período moderno, né? Modernidade capitalista. Né? Então, esse Beck, de sua sociedade de risco, ele está falando isso, né? Os riscos são constantes, né? Uma barragem, um acidente nuclear, né? A energia nuclear, etc., etc., em qualquer área, né? Por exemplo, os exemplos dos acidentes das barragens da Vale, né? Vale São Marco, lá aqui em Minas Gerais, né? Lá em Minas Gerais. Ele está falando que é um elemento que ele vai ter o pontapé com a modernidade, né? Então, não só a capitalista, mas como a soviética também não saiu dessa lógica. Isso é um risco que toda a humanidade corre. É esse o ponto de cheque, né? E que é um ponto também que está vinculado a todos os entendimentos, não só alguns entendimentos científicos, mas também ao processo de como a mídia também veicula essa questão essas questões ambientais, né? Que ele fala como são mudanças que ocorrem por causa da ação humana, ok, né? Que ela se acelera muito em determinado período histórico, estamos todos de concordância, né? Mas a grande questão é que ela ocorre como tendo um objetivo ou vamos dizer, como esse desenvolvimento beneficia basicamente uma classe social, um grupo social específico, que é a burguesia. Aí vocês vão falar, né? Pô, professor, toda hora você vem falar disso na burguesia, você toda hora vem falar disso. Você está com problemas psicológicos em relação a isso. Estou não, viu, gente? Infelizmente não estou não. É a própria realidade que é assim, viu? Eu vou até... Tem uma parte aqui, que tem um trecho aqui, vocês vão ficar assustadíssimos. E que é uma informação interessantíssima com relação aqui ao Brasil. Né? E a emissão de gases que produzem efeito estufa. Só um momento que eu vou procurar aqui. Viu? É um que fala sobre o Brasil. Assim, ó. Olha o absurdo, né? Em 2007, segundo os estudos da organização WWF Brasil, encontra a emissão per capita de gás carbônico do Brasil, ou seja, o total de gases emitido dividido pelo número de habitantes era de, olha, presta atenção, 1,8 tonelada por ano. Quando considera-se a destruição das florestas, ela sobe para 12,8 toneladas por ano, mais de 10 vezes. Aí aqui está falando... Em Paris foi a última conferência do clima, viu, gente? Que eu falei antes, foi realizada em 2015. Olha só, sem considerar queimadas, foi 1,8 toneladas, dividindo. Considerando as queimadas, são 12,8 toneladas por ano, 10 vezes mais, se você considerar isso. Eu pergunto a você, quem são os principais agentes sociais que produzem queimadas no Centro-Oeste, no Pantanal da Amazônia, que a gente viu cenas trágicas no ano passado, esse ano? Quem são os principais agentes? Sou eu? Você acha que sou eu? É Geber?
Oxe, me tire fora desse BO, viu? É Luana? Luana é você, né, Luana? Porque Luana, você sabe, Luana, grande latifundiária, né? Ela cria muito gado, né? Você sabe que o gado, ele produz muito gás carbônico, né? Que impacta o efeito estufa. Sabe por quê? Acho que é nos gases que eles soltam, né? E no arroto também. Então, não é brincadeira isso não. O gado, ele responde por boa parte da emissão de gás carbônico no Brasil. Aí, ó, o metano, ó. Aí, Renata não me deixa mentir, viu? Não, mas não é você não, Armando. Só se você se considerar, né? Mas não é você não. São basicamente o vaca e boi, né? Quem são os agentes? Não sou eu, não é Renata, não é Arlan, não é Geberto, não é Arthur. São os grandes latifundiários, basicamente. Por quê? Não sei se vocês acompanharam, né? Para você produzir aquelas queimadas, olha, sério mesmo, para produzir aquelas queimadas, né? Que ocorreram lá no Pantanal, na Amazonas, os grandes latifundiários, né, os grandes interessados, né, em cultivar pasto e soja, o gasto é na casa de R$1 milhão. Dos milhões de reais para você limpar uma determinada área muito grande. Imagine. Gasta milhões de reais para destruir. E dizem que morreram milhões e milhões de animais silvestres, né? Mais de 10 milhões. É só o capitalismo produz, o capitalismo independente nosso que produz tamanha irracionalidade. Então é isso, nós produzimos 1,8 e voltando. Quando você conta todas essas queimadas, vai para 12,8 toneladas por ano. E não somos nós que produzimos uma queimada, né? Eu, por exemplo, não queimo nada, né? Nosso gasto de gás carbônico, etc., são que nós consumimos, nós produzimos, nós consumimos, né? Então, um grupo social específico, basicamente os ganhos latifundiários, faz com que haja um aumento de 10 vezes do nosso consumo médio. Aí a gente pergunta, tal como o Beck quer, como a grande imprensa quer, uma consequência da humanidade entendida de forma tão abstrata e genérica? Não! Não é. É um processo que tem agentes sociais bem específicos, que tem uma lógica de comportamento bem específica, tem objetivos econômicos bem específicos, que não são os nossos, pelo menos não é o meu, tá? Não sei de vocês. Então, é de uma estrutura, de uma sociedade que está estratificada em classes sociais distintas. Então, eles se beneficiam disso. Pelo menos de forma imediata, eles se beneficiam. Como eles se beneficiam? Entrando na lista dos bilionários da Ford, por exemplo, alguns. Né? E nós não. Então, como é que pode ser uma ação da humanidade? Pô, é uma ação da humanidade. Não é uma ação da humanidade, gente. É uma ação de determinada classe que se orienta para sempre se enriquecer, sempre ter mais, sempre acumular mais e mais riqueza, e ela vai destruir tudo que tiver à frente dela. A relação da humanidade, das pessoas com a natureza vai mudar. Vai ser engendrada essa mudança vai ser engendrada pela lógica do capital, pela essa lógica de acumulação de riqueza. Né? E isso é questão empírica, gente. Vocês podem ver a forma como determinadas tribos indígenas eles se comportam perante a natureza. Vocês vão ver, as tribos indígenas têm um comportar-se, uma relação com a natureza muito diferente. Por exemplo, alguns adeptos das religiões de matriz africana têm uma tentativa de relação com a natureza diferente, porque eles não têm uma tentativa, pelo menos as grandes tribos indígenas, mas todas as tribos indígenas, etc., que ainda existem de forma heróica no Brasil,
o universo social deles é um universo social diferente do nosso, que a natureza não é vista enquanto meio para conseguir acúmulo de capital, né? A natureza é algo importante, faz parte da vida, faz a expressão da divindade que eles acreditam, etc. E fonte de sobrevivência deles. Se é fonte de sobrevivência deles, como é que eles vão destruir aquilo que mantém eles vivos? Então, vamos dizer assim, é mais sustentável, né? No sentido do desenvolvimento sustentável, mas a relação é outra, né? A relação de... Eles não têm uma relação utilitarista com a natureza. Então, um latifundiário brasileiro lá do Centro-Oeste, ele vê aquela floresta ou enquanto madeira que ele pode derrubar, explorar e vender, ou enquanto um obstáculo para ele plantar soja ou criar gado. Ele enxerga a natureza nesse ponto. Correto? O índio vai pode enxergar essa mesma floresta amazônica, né? Essas mesmas árvores, como uma expressão da divindade do Tupã, uma expressão divina, né? Ou como algo que deixa de vivo, que traz alimento, que etc., que pode, em determinado momento, proteger ele das chuvas e tal, né? Então, olha como a relação se torna diferente e olha como o processo de, vamos dizer assim, de exploração econômica é diametralmente oposto. Enquanto o cara lá quer explorar de forma utilitária a natureza, do outro lado tem outra forma de relação. Então não é a humanidade em si a culpada, são grupos sociais que se desenvolvem naquilo que nós conhecemos como capitalismo, gente. Então não é a humanidade. Então nós não temos a mesma culpa, carregar aquela mesma culpa que aquele latifundiário tem de tacar fogo na Pantanal, na Amazônia, e a gente está aqui nessa pindaíba para ter emprego, para conseguir emprego, para conseguir segurar os direitos trabalhistas, etc. Não há essa comunidade em abstrato, como eles querem fazer crer, né? Então não é ação humana em abstrato, não é nossa ação, né? Por exemplo, eles gastam, a agricultura do latifúndio gasta uma quantidade imensa de água, né? Para produzir lá, etc., ou para deixar aquilo que eles criam vivo, né? Gado, galinha, aves, etc., etc. Aí o nego fala, porque tá uma crise hídrica no Brasil, demore menos no banho, beleza, a gente poderia, se estivesse em outra sociedade, beleza. Mas você fala isso para os grandes latifundiários, você fala isso para a grande indústria, não, vamos economizar, né? Você pode falar, mas não tem essa mesma cobrança por parte deles. Então, por exemplo, para você produzir jeans, teoricamente, industrialmente, né? Isso é um consumo absurdo de água, né? Então, por isso que tem toda essa discussão sobre aproveitar jeans, etc., sobre outras formas de fabricação de jeans, mas, em tese, você gasta absurdos de água, né? O cara produzir lá na descarga, vender, lucrar e enfiar o dinheiro no bolso. Então, é um projeto que se desenvolve tendo como base, novamente repetindo, a própria estruturação de classe no Brasil, estratificação social no Brasil, não no mundo. Né? Produz isso. E tem todas essas discussões de saída, né, do desenvolvimento sustentável, principalmente, etc., mas que é algo que não vai acontecer, algo fantasioso, algo ideológico, porque os caras querem lucrar, né? Para lucrar, eles vão ter que fazer alguma coisa, né? Acho que nem se tivesse a iminência da destruição da Terra, esses caras iriam parar, né? Eles iam tentar, talvez, colonizar algum outro planeta, né? E deixar a gente viver, né, num ambiente hostil. Mas eles não parariam, não, gente. Pela lógica, né? Então, a gente voltando sobre essa discussão, como essa discussão ela emerge, ela surge, o capitalismo realmente, para o bem, para o mal, ele produz muito desenvolvimento tecnológico, né? Que nós utilizamos, que é muito importante para nós, né? A gente não vamos negar, né? Desenvolvimento da força produtiva, mas tem sua contradição da exploração, porque cada sua lógica predatória, etc., e que tem profundos impactos no meio ambiente. Então, como
voltando à discussão, como o Ulrich Beck está falando, né, em sua sociedade de risco, há um risco iminente, o risco global, todas as pessoas estão em risco, etc. E nem todas as pessoas estão em risco, né? Pelo amor de Deus, também, tudo na nossa, basicamente tudo na nossa vida vai ter essa marca da luta de classes, né? E o impacto dessa questão ambiental também tem essa marca da luta de classes. Novamente, você subjetivamente pode pensar uma coisa, né, que eu tenho algum problema no capitalismo, tenho mesmo, né? Defendo a superação dele, etc., mas isso não vai impedir de passar da melhor forma possível os conteúdos, mas dar sociologia para vocês, tá certo? Mas peguem uma discussão que teve, olha, recente, no auge da pandemia mesmo, né? No auge da pandemia, na discussão, lá do ano passado, eu acho, do ano passado, até início desse ano, procurem sobre que alguns bilionários estavam desenvolvendo projetos não, já construindo bancas, né? São grandes construções subterrâneas, né? Que os nazistas construíram, que na Segunda Guerra construíram muito, né? Que, por ser subterrâneo, eles protegiam contra bombardeios, etc, etc. Ou seja, segurança. Então, esses bilionários, basicamente, eles já estão construindo esses bunkers no subsolo de determinadas regiões, acho que nem falou a região, né, porque é tão segredo, etc, deles, justamente se ocorrer algum tipo de desastre natural que possibilite a vida, ou que dificulte muito a vida, né? Ou que as mudanças climáticas produzam transformações tão drásticas na humanidade que se torne não impossível, mas dificulte muito a vida, né? Ou uma pandemia muito mais grave do que o coronavírus, suja, etc. Eles têm um lugar dele para viver com abastecimento lá, com tudo lá, ar-condicionado, etc., muita comida, é luxo, né? Que só o dinheiro pode comprar, tal, etc., né? Procurem que saiu a reportagem, que não sei se for no País ou na DW, procurem que saiu a reportagem sobre a construção desses bancos. Aí eu falo para vocês, se essa galera está construindo, se tiver um desastre ambiental que dificulte muito a nossa vida, e aí, como é que a gente vai fazer? Provavelmente a gente vai morrer, né? Ou tiver um apocalipse zumbi, né? Tipo Walking Dead e tal. Eles vão estar lá, né? Ter segurança, etc. Lá no banco. A gente que vai ser posto para... A gente vai ser bucha de canhão. Então, os riscos existem, né? Mas os riscos eles podem ser minimizados ou não, dependendo, óbvio, de sua origem social. Se você pegar graficamente das 600 e poucos mil mortes do coronavírus, se você pegar o gráfico da proporção social, de gênero e de raça das pessoas que mais morreram, você vai ver que o patamar vai ser 1, 2, 3 salários mínimos no máximo. A maioria vai ser de negros, etc. Vai ser da classe trabalhadora, basicamente. Em São Paulo, no auge da pandemia, né, a probabilidade de você morrer se você morasse nos Jardins, eu acho que era Jardins, ou se você morasse na periferia de São Paulo, a diferença era de 10, 20 vezes mais e menos. Ou seja, se você morasse numa das áreas mais nobres, só a possibilidade de morrer, de você se contaminar e morrer, era muito menor do que se você estivesse lá na periferia de São Paulo. Então, até teoricamente, um vírus que não tem inteligência e racionalidade para escolher quem vai infectar, ou seja, ele pode infectar todas as pessoas, por causa dessa organização social que nós temos, o impacto vai ser maior ou menor conforme o próprio nível dele econômico, o pertencimento de classe para ele, raça, etc, etc. Então, não é toda a humanidade, lógico que não todos, nós estamos numa situação
mais vulnerável do que qualquer outra pessoa. E os trabalhadores que tiveram que sair para trabalhar, mesmo no ápice da pandemia, mesmo no ápice daquelas, como estava lá, o índice de transmissão de 1,5, 1,8, etc., estava altíssimo. Quando estavam morrendo 2, 3 mil pessoas por dia no Brasil, eles tinham que sair para trabalhar. E sempre saíram no ônibus lotado, no transporte lotado, né? Com um processo de boicote do combate à pandemia por parte do governo federal, né? Que não teve um programa de distribuição de máscaras, etc, etc. O governo federal dos governos estaduais e municipais, né? A gente não pode falar isso, que houve um processo, mas do governo federal, porque ele tem uma importância maior de administração, né? De articulação do combate. Então foi essa classe que mais sofreu. Um processo que você pode pensar, imaginar, teoricamente, assim, falar assim, pô, o vírus atinge a todos da mesma maneira, mas não atinge a todos da mesma maneira, gente. De forma alguma, não vai atingir todos, né? Tá certo? Não tem como atingir todos. Porque uma classe de pessoas vai ter vamos dizer, vão estar mais suscetíveis à contaminação do que outras. Porque elas vão ter que ser para trabalhar. Né? Então, esse é o processo. Né? E no processo mais, vamos dizer assim, mais grave, né? Apocalipse lá, zumbi, ou soltam um monte de bomba atômica, etc, etc. Eles vão ter lá, alguns bilionários vão ter bancas, outros bilionários, por exemplo, Musk, Bezos, o cara o australiano lá, vão fretar lá as naves, né? Vão viver no espaço, vão tentar colonizar outros planetas e a gente vai ficar aqui largado para viver. Então, é o próprio desenvolvimento que traz as marcas da própria lógica da sociedade que nós vivemos, né? Então, não é um problema da modernidade, né? É um problema que nós vivemos numa sociedade que é estratificada em classes sociais distintas. E se desenvolve tendo como objetivo último, lembro sempre, lucrar, né? Ter dinheiro, acumular capital. Né? Então, essa força da acumulação de capital é que produz tudo isso, né? Então, você mata, morre, mata mãe, mata pai, rouba, né? Faz aquelas atrocidades todas, né? Invade outros territórios, né? Mata as pessoas, mata o meio ambiente, né? Destrói o meio ambiente, mata não sei quantas pessoas, né? No exemplo da Vale de São Marcos, né? E tudo bem. É o preço a se pagar, eles dizem, né? E você tem uma questão mais interessante ainda, para terminar nossa aula, o cara da Vale, né? A Vale, você sabe, foi privatizada no governo de FHC, né? Teve essa discussão, privatiza, que melhora, privatiza. Melhorou, foi, destruiu Mariana, destruiu Brumadinho. Mas o mais interessante disso é que um dos acionistas é a maior mineradora do mundo, né? Uma anglo-australiana, esqueci o nome. Eles tinham denúncias. E, pela própria lógica da exploração mineral, vocês têm, obviamente, eles têm vários protocolos de segurança, etc., justamente para evitar aqueles acidentes. Óbvio. O que é que aconteceu, gente? Ele foi privatizado, a Vale foi privatizada, e quem regula, teoricamente, seria o Estado. Mas você sabe que o Estado defende, em essência, o interesse da classe dominante. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o que eles fizeram? Eles encomendaram estudos de uma empresa privada, eu não sei de onde, acho que foi da Alemanha, para analisar lá Brumadinho e Mariana. Foi Brumadinho e Mariana? A primeira foi Mariana, não foi? Ou Brumadinho? Acho que foi a primeira, foi Mariana, né? Eles foram lá, essa empresa alemã, né? Uma consultoria, para analisar se estava tudo ok. Foram, analisaram lá, tal. Se estava tudo ok, etc. Se as instalações estavam ok, se ofereceram algum tipo de risco. Tal. A conclusão que eles chegaram, né, do estudo pago pela própria Vale de São Marcos, foi que estava tudo ok. Lá em Mariana, não oferecia risco nenhum, a segurança estava ok, etc.
Um tempinho depois, houve aquele desastre lá em Mariana. A pergunta que fica é a seguinte, dentro dessa discussão que nós temos. Como explicar isso? Como nós podemos explicar essa Vale? Depois de Mariana teve o Brumadinho, né? Como podemos explicar isso? Né? Óbvio, a questão da corrupção, etc., etc., é muito forte, né? A corrupção não existe no setor público, etc. Toda essa discussão, mas tirando toda essa discussão, indo no específico, o que nós devemos saber? A própria lógica do desenvolvimento do capitalismo, essa busca incessante por lucro, não tem ética nenhuma, não tem nenhum tipo de moral, não tem nenhum tipo de limite, é incontrolável. Então, eles compraram aquela lógica, gente. Quem paga a banda escolhe a música, não é verdade? Eles pagaram a consultoria para fazer um estudo sobre a segurança lá de Mariana, querendo que o resultado desse um resultado que aquilo tinha segurança, que não oferecia isso, que se provou falso. Então, esse processo que nós estamos discutindo está muito vinculado. Então, a lógica destrutiva do meio ambiente não é a lógica tão somente, e repetindo, da humanidade entendida de forma abstrata, né? Mas de grupos sociais específicos que agem com esse objetivo. É isso e acabou. Não é o desenvolvimento inexorável nosso, não é o desenvolvimento de um determinado modo de produção. E esse exemplo da Vale, né? E essa consultoria que eles compraram, né? Que eles encomendaram para analisar a segurança da barragem, é um exemplo magnífico, cara. É um exemplo magnífico, como você vê que os imperativos econômicos é que mandam mesmo, né? E não ficou em Mariana, ficou em Mariana e Brumadinho depois, logo depois, né? Então, são essas transformações, as transformações da própria questão ambiental, são transformações que são produtos teoricamente, de nossas ações, né? Mas nossas ações em uma sociedade em que não há uma homogeneidade, né? Enquanto no livro está falando que nós produzimos, em média, 1,8 toneladas de gás carbônico por ano, né? Quando você vai somar, como você absorve a produção de poluição em decorrência das grandes queimadas, nosso número, em média, vai para mais 10 vezes. Né? Então, não vai depender da questão da melhoria ou não vai depender da questão de mudanças individuais, né? Pressupõe uma mudança coletiva. Então, a sociologia ambiental, a discussão sobre o meio ambiente, etc., que é tão importante em nossos tempos, ela adquire essa importância justamente por causa disso, gente. Reiterando, né? Que esse processo de transformações climáticas da humanidade, do planeta Terra em si, a partir de um determinado momento histórico, eles tornam-se bem mais intensos, tanto em velocidade quanto em intensidade, como um processo que tem a ação humana como seu fundamento central. É por causa da ação humana, é por causa de nossa ação, mas com todas as problemáticas que estão aí nesse entendimento do que é ação social, né, do que é ação humana, né, é o que nós expusemos nessa aula, né, e que anteriormente essas transformações existiam. Em algum momento, o gelo, o frio era mais intenso, era a era do gelo, em outro tempo a chuva era mais intensa, em outro tempo o calor era mais intenso, mas essas transformações demoravam muito tempo, milhões, milhares, milhões, bilhões de anos. Né? E em 2, 3 séculos, esse processo está muito mais intenso. Né? E a discussão realmente de tentar frear essas transformações climáticas, né, gente? Que vão impossibilitar não a existência da vida no planeta Terra, mas nossa existência enquanto seres humanos aqui na Terra. O grande problema é esse. Então, gente, valeu. Amanhã nós vamos ter nosso último encontro do semestre. Espero que vocês tenham gostado de sociologia, né? Então, nos vemos amanhã nesse mesmo horário, né? E
Mayra ainda estiver aí, por favor, não se esqueça, Mayra, de falar comigo. Geberton, a gente conversa amanhã, tá certo, Geberton? A gente vai conversar amanhã para ajeitar. E demais, nos vemos amanhã na nossa última aula, tá certo? Tudo certinho. Obrigado, Arthur, né, pela informação científica, né? Obrigado também, Renata, também por essa informação que ela nos prestou aqui a todos nós, né? Luana, participem mais. Laís também, Miquel. 2 pontos, participação, viu, gente? E Luana, procura esse filme, assista. Você vai gostar. E todos vocês assistam. Você pode participar aqui no chat, né? Você só vai clicar. Então, Claudilene, Iago, Jonas, Arthur, abração, Arthur. Luana, abraço, Geberton, valeu. Nos vemos amanhã, viu, gente? Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Valeu, Claudilene. Tchau.